galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo e essa é uma aula do nosso curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca do Clube da Cardio. Vamos falar da colapsibilidade da veia cava inferior. Gente, a veia cava inferior mostrou sensibilidade de 92% se o diâmetro tiver maior que 2,1 centímetros ou 21 milímetros e grau de colapsibilidade menor que 50%. O que quer dizer isso? Quando a gente está diante de suspeita de um tamponamento ou suspeita de repercussão em hemodinâmica e a gente vê uma cava que ela é uma cava fina, que varia, ou uma cava normal, não é nem fina, é uma cava normal, que varia com a respiração e tem uma variação aí normal, ela colapsa, a sua colapsibilidade respiratória está mantida, então a chance de você estar diante de um derrame com repercussão, ela é menor, tá? Quando a gente encontra essa cava gordinha, com mais de 2,1 centímetros e colapsibilidade respiratória menor que 50%, então eu devo estar aí diante de um paciente com provável repercussão. Eu tenho sensibilidade de 92%. Lembra que a gente vai medir a cava no subcostal, maior diâmetro, distante da desembocadura do átrio direito, de meio a 3 centímetros, tá? E a gente vai fazer essa medida. Vamos medir aqui, olha só, na apneia. Então, mediu na apneia 25, mediu na inspiração e mediu na expiração, tá? Vejam vocês, aqui é um modo M da cava. E o respirômetro, o que é o respirômetro? O respirômetro nada mais é o próprio eletrocardiograma, ele tem essa função que ele mostra para o aparelho a variação torácica do paciente e o aparelho faz essa curva para você. Então, aqui foi pedido para o paciente fazer a apneia e aferido, e aí, posteriormente, mediu na inspiração, que é o menor tamanho que esse paciente vai ter, então mediu uma cava de 19, tá? E aí você vai fazer o quanto ele variou e vai obter a porcentagem, e aí a gente vê se esse doente teve colapsibilidade reduzida ou a colapsibilidade respiratória mantida, tá certo? Olha só, essa veia cava não varia, vocês concordam? Olha para o tamanho dela, ela basicamente não varia. De olhar, você precisa fazer um modo M, medir? Não, você está olhando e vendo que ela não varia, tá? Vamos falar agora essa parte mais avançada dos fluxos transvalvares, tá certo? Isso tudo tem a ver com o jogo de pressões que acontece quando eu tenho um aumento da pressão do saco pericárdico em relação às cavidades intracardíacas, tá? Isso tem a ver com a interdependência ventricular, que é o jogo de pressão. Na inspiração, temos aumento do fluxo através da válvula tricúspide. Na expiração, esse fluxo ele aumenta lá na válvula mitral. O normal dessa variação, normal, é até 25% em ambas as válvulas, tá? Em ambos os fluxos transvalvares. Quando eu tenho uma variação na válvula tricúspide maior que 60% e na mitral maior do que 30%, isso são preditores de sinais de tamponamento cardíaco. Como que eu vou calcular essa porcentagem de variação de fluxo? O que é que a gente vai fazer? A gente pode usar tanto o Doppler contínuo quanto o Doppler pulsado. E a gente vai colocar aqui nesse exemplo da mitral. No 4 câmaras, coloca seu Doppler, sua linha de Doppler lá no meio da válvula mitral. E ela vai dar essa curva para você. EA, EA, EA. Você observa que varia a pontinha aqui, ó, que é a velocidade. Então, essa aqui, olha, não consigo ver exatamente o número, mas observem que aqui parece com esse tamanho, que já é menor do que esse outro tamanho, que é menor do que esse outro tamanho. Então, esse é um tamanho máximo e esse é um tamanho mínimo. Lembra, na mitral, a gente aumenta o fluxo transvalvar na expiração e a gente diminui o fluxo transvalvar na inspiração. Na válvula mitral, a gente vai calcular, então, essas velocidades. Eu vou pegar essa velocidade da expiração, vou tirar a velocidade da inspiração e vou dividir pela velocidade da expiração.
E isso vai me dar essas porcentagens que eu quero descobrir. E na tricúspide, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai jogar o Doppler lá, pode ser o contínuo ou o PW, o pulsado, e você vai obter a velocidade da inspiração maior e a velocidade da expiração menor, porque na tricúspide ocorre o contrário. Então, você vai fazer de novo ESP, né, expiração, menos inspiração sobre expiração. E você vai obter um valor em porcentagem, e esse valor você vai usar para saber se você está diante de um paciente com provavelmente tamponamento cardíaco ou não. Vamos fazer um exemplo, gente. Então, aqui, eu estou diante de um paciente no fluxo da válvula mitral, tá certo? Então, eu vou pegar o maior fluxo, que é o da expiração, mas você sempre vai fazer ESP menos INSP sobre esse. Expiração menos inspiração sobre expiração. Então, você vai pegar a maior velocidade aqui da mitral da expiração, vamos supor que foi 100. Você vai pegar a velocidade da inspiração, que é menor no caso da mitral, vamos supor que seja 70, tá? Então, 100 menos 70 é 30 sobre a expiração, lembra? E a expiração não é 100, que a gente tá dando um exemplo? Então, 30 sobre 100, 30%. Se isso for maior do que 30%, então você está diante de um fluxo transvalvar aumentado e deve estar com repercussão aí hemodinâmica por conta desse derrame, tá certo? Aqui é o exemplinho que eu acabei de dar para vocês. E aqui mostrando, por exemplo, e se fosse 65%, se fosse 100, se fosse 100 de expiração e fosse 65 da inspiração. Ok, 100 menos 65 sobre 100. A gente teria 35 sobre 100, que daria um fluxo de 35%. Na tricúspide vai ser negativo. Sim, vai ser negativo, porque você vai fazer ES menos INSP sobre ES. E a velocidade da inspiração ela é maior. Mas não tem problema, a ideia é o módulo disso. É você entender a porcentagem de variação. Perfeito? Vamos ver aqui, olha só, para vocês verem que aqui está o eletrocardiograma, aqui está o fluxo transvalvar e aqui o respirômetro. Vocês estão vendo? Que curva, quem faz essa curva aqui? Essa curva, quem dá é o aparelho. Ela não fica geralmente assim tão em cima do fluxo, tá? Mas o aparelho dá essa curva pra gente. Não tenho fluxômetro, não tenho respirômetro, não tô sem eletro no meu aparelho de point of care. O que você vai fazer? Você vai olhar a variação da velocidade. Você vai pegar a maior, que é no caso da mitral. Tô na mitral, você vai pegar a maior, que é a da ES, vai tirar a menor, que é a da INS, e vai dividir pela ES, tá? Na tricúspide a gente tem a velocidade da inspiração maior e a velocidade da expiração menor, tá certo? Isso é válido também, gente, para o fluxo da via de saída do ventrículo esquerdo. O mesmo fenômeno acontece. Na expiração, você vai ter uma velocidade maior, lembra? Do lado esquerdo, na expiração, esses fluxos se aumentam. E na inspiração, você vai ter velocidade menor. Então, isso também é válido. Essa variação de fluxo ocorre também lá na via de saída do ventrículo esquerdo. Não é o débito cardíaco que vai estar reduzido? Então, é isso que você vê, essa variação, fenômeno de interdependência ventricular, o septal bounce, essa exacerbação do fenômeno fisiológico, que lá na clínica a gente vê como pulso paradoxal, e de paradoxal não tem nada, a gente vai ver aqui através dos fluxos transvalvares. Mais um ponto para quem já está aí no nível avançado, o fluxo venoso da veia hepática. O normal da veia hepática é a gente ter a onda da sístole maior do que a onda da diástole. Quando há aumento das pressões do átrio direito, podemos ter um S menor que o D. E no caso de tamponamento cardíaco, pode acontecer da onda D a ser ausente ou até reversa na expiração. Então, você vai obter o quê? Um fluxo reverso diastólico na expiração, que é esse aqui da setinha, tá? O que você geralmente vê? Você geralmente vê isso aqui, ó. Você vê S de sístole, essa daqui é o fluxo da veia
hepática. S de sístole, a V, abertura da válvula tricúspide, você vê a diástole e você vê posteriormente a contração atrial, tá? Isso é o ciclo todo da veia hepática. O que você vai observar quando você estiver diante de um paciente com tamponamento cardíaco? Você vai observar isso aqui, ó, um fluxo reverso diastólico na veia hepática, tá? Finalizou a aula? Curtiu? Manda para um amigo seu, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e digo mais. Se você gosta desse assunto de pós-operatório de cirurgia cardíaca, manda seu contato pra gente. Como, Pan? É só você mandar um e-mail, contato@clubedacardio.com.br e manda pra gente seu número, porque a gente vai te colocar na lista de espera da nova turma, da próxima turma do curso de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Até lá, tchau!